é com muito prazer que eu fui convidada a fazer esta live aqui dentro do Santuário de Nossa Senhora da Piedade com vocês, para a gente contar um pouco da história dessa belíssima imagem da Nossa Senhora da Pietá, de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, que é a padroeira da nossa cidade de Felizlândia. O início da história de Felizlândia foi quando o padre Félix Ferreira da Rocha, ele abriu o testamento e aqui era uma sesmaria do André de Moraes e ele abriu o testamento e fez uma doação em Sabará. Aqui era a Arquidiocese da Bahia, era a Fazenda do Bagre, de propriedade de padre Félix Ferreira da Rocha e comarca de Sabará. Então, dia 19 de abril de 1762, o padre Félix Ferreira da Rocha fez a doação de meia légua de terra e 6.000 contos de réis para que se erguesse neste local uma ermida, uma capela em invocação a Nossa Senhora da Piedade. Sabe-se pela própria história que foi erguida a primeira capela, que ficou como se fosse um celeiro, sem telhado, descoberto e sem imagem. A Fazenda Jaguara, a nossa história da Nossa Senhora da Piedade remonta à Fazenda Jaguara, ao vínculo da Jaguara em Matozinhos, Mocambeiro, distrito de Matozinhos, em que a construção da igreja da Jaguara foi feita pelo pai do Aleijadinho, que era um construtor. E o Aleijadinho foi para lá para fazer o frontispício, o púlpito, o retábulo do altar e as imagens laterais da capela. A capela da Jaguara, invocação a Nossa Senhora da Conceição, mas consta no inventário de 1787, a Nossa Senhora da Piedade na Jaguara. Ela foi esculpida para a Jaguara. Muito bem, a Jaguara era um vínculo, uma fazenda muito grande, que à época tinha um movimento comercial muito grande. E o Rio das Velhas era um porto na Fazenda Jaguara. A Nossa Senhora ficou na fazenda por um determinado tempo e de lá contam-se que naquela época chamado mascates, levaram a Nossa Senhora, faziam uma procissão no Rio das Velhas até a Barra do Guaicuí com a Nossa Senhora. Mas para que ela serviria? Para guardar ouro, diamantes, mesmo na Jaguara, para guardar bens que não pudessem ser encontrados por bandidos, por assaltantes. E a gente acredita que na Jaguara, na fazenda, ela cumpriu essa missão, esta função, porque todas as igrejas do barroco, as imagens, muitas, tinham esta função. Eram cofres com imagens de santos. O que se deduz, o que a gente deduz verbalmente, é uma das vertentes da história não comprovadas, é que esta santa carregava ouro e diamantes de diamantina que vinham até a Jaguara e descia de barca em uma procissão até a Barra do Guaicuí, onde ali os mascates vendiam os diamantes para os navios que desciam o São Francisco, iam a Salvador com as pedras ou a Pernambuco, e de lá as pedras iam em contrabando para Antuérpia. Muito bem, esta santa ficou na Barra do Guaicuí, numa capela. O padre Curvelo era padre coadjutor e existiam, naquela época, os padres itinerantes. Os padres itinerantes, eles passavam pelos lugares, batizando, fazendo os casamentos, as cerimônias fúnebres,
E eles davam notícia de tudo que acontecia naquelas pequenas capelas. E aqui era arcebispado da Bahia. Então era muito longe de um arcebispo, muito longe de um bispo. Os padres é que comandavam tudo. O padre, vendo a necessidade de trazer, em 1820 a 1830, nessa década, trazer esta santa para a Piedade do Bagre. Nós acreditamos que ela tenha vindo, que ela tenha chegado aqui de carro de bois. Por quê? Porque em lombo de burro, como se falava antigamente, ela teria desmanchado. Esta imagem belíssima, ela é composta por 17 partes. São 17 blocos de madeira de cedro, muito bem encaixados, sem nenhuma folga e muito bem elaborado. Você não consegue ver você não consegue ver as emendas pela pintura. Mais para frente eu vou falar da pintura também, da policromia. O que acontece é que ela deve de ter vindo em carro de boi e ficou na fazenda Jacobina por um tempo. A fazenda Jacobina é na Serra das Gerais e naquela época era a trilha dos tropeiros que vinham da Barra do Guaicuí, de Montes Claros, e ali faziam pouso. De lá ela veio aqui para a fazenda do Bagre, que é esta casa que a gente tem até hoje aqui na esquina, que era a sede da fazenda do Bagre. E ali ela ficou até a conclusão da igreja de Nossa Senhora da Piedade, que era a igreja antiga. Ela era posicionada onde hoje é a casa paroquial, virada para baixo, virada lá para baixo, porque antigamente as igrejas tinham a porta principal virada por onde vinha o comércio, por onde vinha o progresso, e a nossa comunicação maior vinha de Pompéu. Então ela era virada para Pompéu. Com o passar do tempo, pela má qualidade de conservação da igreja antiga, é o que eles falam, naquela época não se restauravam as coisas, se eliminavam as coisas. A igreja foi demolida, mas não sem antes terem começado o padre José Gonçalves de Souza, que é um filho da terra, juntamente com o povo de Felizlândia. O padre lançou a pedra fundamental de construção deste santuário grandioso. E aqui tem o trabalho de todos os felizlandenses daquela época. Não se tinha dinheiro, então se doava, cada família doava um pouco de tijolo, outros doavam areia. Os carreiros de boi buscavam areia no rio Paropeba para a construção da igreja. E é por isso que hoje, durante a festa do jubileu, a gente homenageia os carreiros de boi, a tradição de buscar o material de construção desta igreja. E as mulheres quebravam pedra para fazer brita. Então esta igreja tem um pouco do suor de cada felizlandense, esse santuário tão grande e tão bonito. A planta principal dele tinham torres com agulhões enormes, existiam sacadas, e a planta hoje é restaurada desde 2008. Nós mandamos para restauro e ofertamos de volta à casa paroquial como presente. E foi feita por um padre francês de nome Roscoe, e que o dinheiro não deu para concluir, por isso as torres não ficaram de agulhões. As torres, quando o dinheiro acabou, as torres ficaram do tamanho que elas estão até hoje, e mesmo assim muito bonitas. Bem, voltando à santa, a santa foi restaurada no ano de 2000 pelo SECOR, mas sabe-se antes pelo Antônio Olinto dos Santos Filho, no ano de 78, nos livros do Museu
de História do Rio de Janeiro, que esta santa, eles já tinham comprovação que esta santa era a autoria do Aleijadinho, do Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Em 1951, o IPHAN também já tinha documentos comprovando que esta santa era a santa oriunda da Jaguara, da fazenda Jaguara. E com a restauração, no ano de 2000, o SECOR, que é da UFMG, com as restauradoras, foram restaurar e concluíram que esta santa foi a imagem mais perfeita feita pelo Aleijadinho. Por quê? A conclusão. Porque todo mundo sabe, quem estuda história e arte, a gente sabe que o Aleijadinho tinha oficina e tinha seus oficineiros e seus discípulos. Mas, quando eles fizeram antes de 1783, que é a data provável de ter sido esculpida essa imagem, ele fez a imagem da Pietá, da Nossa Senhora da Piedade, de Sabará, da Serra da Piedade, em Caeté. E a Nossa Senhora da Serra da Piedade, depois vocês vão ter a foto aí, o zoom dessa santa, e quem quiser olhar no Google, a Nossa Senhora da Piedade, da Serra da Piedade. Nós que estudamos as santas do Aleijadinho, é unânime a conclusão de que a de lá tenha sido feita por discípulos do Aleijadinho. O Aleijadinho não teria feito, ele deve ter orientado a montagem de blocos, mas as feições não foram feitas pelo mestre Aleijadinho. A Nossa Senhora de lá tem as feições envelhecidas. A sobrancelha em meia-lua, o que causou uma expressão de idade, de cansaço naquela Nossa Senhora. Os traços não são delicados quanto os traços da imagem daqui. O tronco do Cristo no colo é um tronco pequeno, esmirrado e desproporcional ao tamanho de um corpo adulto. Sabe-se pela Bíblia e por todos os relatos bíblicos que o Cristo não era uma criatura pequena, que ele era de boa estatura, que ele era alto, que ele era robusto. O Cristo não é aquele magrinho, frágil, que algumas imagens nos mostram. Todo mundo sabe pela Bíblia que ele era alto, que ele era grande. E lá naquela imagem, o Cristo ficou esmirradinho com um tronco pequeno. Nós acreditamos que para consertar este erro, que já está, a outra imagem estava pronta, o Aleijadinho tenha feito sozinho esta imagem daqui. O que ele fez? Ele levantou para ele poder alongar o tronco do Cristo. O que ele fez? Ele levantou a mão da mãe, a mão da Nossa Senhora, depois vocês vão ver, está segurando ele no ar, a cabeça no ar, ela levanta a perna esquerda para dar mais altitude à imagem, para dar mais espaço para que se conclua o corpo. Os pés estão afastados da imagem da mãe para ter proporção de perna. Então, todos os estudiosos já concluíram que esta santa tenha sido esculpida somente pelo Aleijadinho. E foi concluído que a imagem mais bonita, mais perfeita que ele conseguiu fazer. Ela é de uma beleza de tirar o fôlego. Por quê? Porque a expressão de perplexidade dela com o filho morto ao colo é uma coisa que na madeira ele conseguiu passar, porque é dor e perplexidade, mas é uma perplexidade que ela já sabia que ia acontecer. É como se diz,
aconteceu o que eu temia. Né? Ela não tem expressão desesperada, vocês podem ver que a expressão dela não é de desespero, é perplexidade e dor. Ela é feita ali em cedro, nós vamos chegar lá perto, e são blocos, são 17 blocos de madeira. Tanto o Cristo quanto ela tem uma tampa traseira, em que é totalmente oca. Os olhos são de vidro e a gente acredita que esses vidros tenham vindo da Itália ou talvez da França, onde o Aleijadinho, ou Portugal, onde ele tenha tido condições de mandar buscar. São presos com cravos. O resplendor dela é em estanho. O que quer dizer o estanho? As dores. Porque tudo em uma imagem sacra é simbologia. Tudo o que pode se colocar numa imagem sacra é simbologia. A pintura, a carnação, nós temos um documento em que fala, foi encarnada em 1883. Como que ela foi encarnada em 1883, um século depois, ela já estaria aqui em Felizlândia. Então as pesquisadoras viram que ela tinha uma pintura relativamente, uma camada pictórica relativamente boa na face e de muito má qualidade na roupa, nas vestes. A parte de dentro do manto, onde é rosado, que teve a segunda pintura rosada, originalmente, eles acreditam que quando ela foi esculpida, o Aleijadinho trabalhava muito com o mestre Ataíde, que era um mestre de pintura à época, que pintava as grandes igrejas. E o manto dela era roxo por dentro e azul por fora. Com a repintura, eles viram que o manto tinha uma camada rosada e mantiveram essa camada rosada também. Ela tem a boca aberta, a expressão aberta de perplexidade, e ela tem uma língua móvel. A perfeição dessa imagem é tão grande que ela tem uma língua móvel. A expressão dela, a gente comparando quem estuda arte e quem pesquisa sobre imagens, ela tem a mesma expressão e a mesma fisionomia de Santa Teresa de Ávila, do êxtase de Santa Teresa de Ávila, de Bernini, que foi um escultor da Itália de 1600 e pouco. Agora, como o Aleijadinho poderia ter feito uma cópia se não existia fotografia, não se tinham plantas de santas e nem figuras? Isso é uma coisa inexplicável. Quem quiser procurar no Google vai poder observar a semelhança entre essas duas imagens, a semelhança da expressão da santa. Né? Ela foi repintada, está precisando agora de uma limpeza, porque o tempo e a poeira causam algumas sujidades. A gente faz o ICMS cultural todos os anos, então a gente tem os técnicos que vêm do IEFA e do IFAM que vêm fazer o laudo técnico. Observamos já algumas sujidades e algumas descamações pictóricas na base, ali onde é a base, onde ele coloca os pés, um pouco na face de Nossa Senhora e um pouco na mão. Mas do que ocasionou isso? Talvez antes essa santa saía em procissão e ali tinha o balanço, tinha o atrito, e pode ser que isso se descamou. É uma madeira seca de 250 anos e a tinta pode ter se descamado e está sofrendo algum tipo de estrago por esse movimento.
Então, nós no Conselho, eu sou presidente do Conselho Deliberativo Municipal de Patrimônio Cultural. E nós do Conselho, nós somos 24 conselheiros, todos muito interessados em levantar a história, em trabalhar, em levantar as tradições de Felizlândia. Nós, depois de muitos estudos e várias reuniões, concluímos que a santa não deveria mais sair do altar. Mas, com medo, com receio de que aquilo pudesse ser uma arbitrariedade nossa, nós resolvemos pedir ao IEFA e ao IFAM que nos desse uma opinião, posicionasse a respeito do que a gente estava pensando. Então veio a ordem peremptória, afirmativa e taxativa do IEFA, que a santa não mais descesse do altar. Quando houve a reforma da igreja para essa última pintura, o conselho resolveu que ela deveria ficar na casa paroquial até o término da pintura. Lá ela ficou. E foi o último ano que houve uma procissão com ela, porque em vez, uma procissão dentro da igreja, como ela não poderia mais sair, e nós do conselho, juntamente com o padre André, naquela época, fomos a São João del Rei e providenciamos uma réplica em resina. Então foi feito foram mais de 200 fotografias tridimensionais, porque ela não poderia sair daqui, não se poderia colocar silicone em cima dela para molde. Foi feito em argila, com ferro dentro. Nós fomos, olhamos a prova, aprovamos a imagem na argila, no barro, e a fábrica depois jogou um silicone, uma resina, que depois virou forma e foi quebrada. Foi feita a imagem de resina e a forma depois foi danificada em nossa frente, quebrada. O que acontece? A santa não poderia mais descer. Então, para finalizar a proximidade da santa com os fiéis, foi feito a entronização. Todo ano tinha o descendimento na missa do jubileu. No último domingo do jubileu era o descendimento da santa chegar perto dos fiéis. Agora houve a entronização permanente da santa, com a determinação. Vocês podem ver que antigamente ali tudo tinha flores nos pés, flores perto da santa. A determinação do IEFA e do IFAM, o qual os padres acataram, e nós temos aqui que agradecer a parceria constante da paróquia e dos padres, que são muito atentos à questão arte, porque a gente enxerga a santa como fé inabalável do povo de Felizlândia, mas nós enxergamos também a santa como uma imagem de valor inestimável do mestre Aleijadinho. Então, eles não colocam, obedecendo o critério, eles não colocam flores mais no altar em proximidade com a santa, porque a umidade das flores pode afetar na camada pictórica da santa. As enzimas que as flores exalam podem interferir na pintura da santa. Então, hoje não se coloca mais, se feita embaixo, mas a santa fica lá sem nada que possa atrapalhar. No ano de 2008, foi colocado ali e patrocinado pelo Conselho uma câmera ali, que essa câmera aqui, agora ela está aqui, antes ela era ali em cima, que ninguém se aproxima da santa aqui do altar sem que alguém lá de dentro da casa paroquial possa ver. E se aproximar fica registrado. E a gente agora está tentando o Conselho, uma forma de ter formas mais rígidas de proteção. Olha, o IFAM, nós estamos em um processo, finalizando agora um processo de tombamento federal. Ela é tombada a nível municipal desde 2005.
nós estamos agora num processo de finalizando um processo de tombamento federal. Na realidade, ele foi finalizado, ele está esperando só um decreto de proibição de veículo pesado aqui, ao lado da igreja, para ser divulgado no Diário Oficial, para ser assinado e publicado no Diário Oficial, o tombamento federal da Santa. E aí eles vão exigir mais proteção, porque só o seguro que o IPHAN calcula que vai pagar sobre a Santa, sobre esta imagem, são $270 mil, o seguro. O valor financeiro dela é imensurável, não tem como medir o valor financeiro dessa imagem. Eu já não entro aqui no valor fé, né, no valor religioso, que também é imensurável, no valor fé. Aqui, pelo zoom, pode-se ver a descamação já do dourado da roupa de Nossa Senhora. Uma das características do barroco mineiro é que a Nossa Senhora tem sapatos com fivela. Isso é uma característica do Aleijadinho, porque os santos naturalmente andavam de sandálias de couro e a Nossa Senhora era um símbolo de riqueza, de nobreza, os sapatos. Então, o Aleijadinho, para homenagear a grandeza e a riqueza, colocava sapatos. O resplendor, apesar de ser de estanho, ele representa as 12 tribos de Israel, que ela representa ele como filho de Davi. Ela representa também descendente da tribo de Davi, da casa de Davi, as 12 tribos de Israel. Se conseguir chegar aqui perto, o zoom, você vai ver o rosto, a perfeição de rosto da imagem. O Cristo com a barba involuta, que é característica do Aleijadinho, o cabelo em volutas. Consegue-se ver a artéria femoral da imagem do Cristo, né? As chagas, não só a chaga da lança, mas também a chaga, os furos também da perna, dos cravos, da mão, o cravo perfeitamente em formato de cravo. Você vê que não é um redondo, é um formato de cravo, né? O pano que o cobre perfeitamente dentro das estruturas, com as volutas, com as dobraduras do Aleijadinho. E esta santa, ele com o dedo mínimo quebrado desde sempre. Já foi para restauro com o dedo mínimo da mão direita quebrado, faltando um pedaço. E a gente acredita que esse pedaço tenha sido durante alguma procissão, porque antes, sem saber o valor real dessa imagem, tinha um buraco até de pregos ali onde que a gente fala o céu, a base da imagem, né? Ela está ali sobre um monte de pedras, embaixo da cruz, e a representação total da cena dolorosa de Maria com Cristo. Eu quero dizer que essa live vai servir para as escolas, para que todas as crianças entendam a grandeza, a riqueza que a gente tem na cidade como uma imagem que nós temos do artista barroco, o melhor artista barroco do seu tempo, e não houve nem antes e nem depois e que se igualasse na madeira. Nós temos os da Itália em mármore, em madeira não houve mais, nem antes e nem depois do que o mestre Antônio Francisco Lisboa. E ali a gente acredita como ele tinha
uma curiosidade sobre o Aleijadinho é o seguinte: o Aleijadinho era dos Inconfidentes, da Inconfidência Mineira. Em todas as suas imagens, ele mandava uma mensagem e era maçom. Então, como eles não podiam falar abertamente os Inconfidentes, as mensagens eram feitas pelas esculturas. Tanto que se a gente for na igreja de Santa Efigênia em Ouro Preto, tem vieiras no altar, são cheios de símbolos, que eles mandavam os recados de coragem, de liberdade e tal. E a gente acredita que aquela mão dele, assim, se você chegar perto, você vai ver que ele tem um dedo assim separado. Os estudos comprovam, e assim, a gente tem, quem estuda o Aleijadinho conclui que aquela mão é uma mensagem, que aquela mão representa a época, porque ela podia ter colocado a mão do Cristo sobre o corpo. Por que a mão está levantada e com os dedos abertos? Aquilo é uma mensagem. A gente concluiu que aquilo é uma mensagem que ele realmente queria passar aos Inconfidentes e aos maçons. Todas as igrejas têm os símbolos que ele fazia. E eu queria dizer para as crianças das escolas que depois vão ver esta live, que quando entrarem na igreja, além da fé, procurem ver a arte, procurem ver a riqueza da arte desse santuário. Como esse santuário foi feito e como daqui se emana a paz de Nossa Senhora, a paz que ela emana, que aquela imagem emana, desde a expressão até o ar da igreja, e a riqueza de detalhes, a riqueza da arte que nós temos, e que a gente consiga valorizar isto, essas gerações e as futuras, né? Porque é uma riqueza imensurável. Quero dizer aqui também que eu estou à disposição, a gente pesquisa eu pesquiso sobre as santas do Aleijadinho, sobre todos os santos do Aleijadinho, principalmente as santas, e estou à disposição com documentação, com o que vocês quiserem ver. Estou à disposição na minha sala da prefeitura, e quem precisar ou se interessar pode procurar, que a gente que tenha os documentos, eu tenho inventário das Jaguaras, comprovações, né, que provam o percurso desta santa até chegar à Felizlândia, né, e que a gente seja muito abençoado por ela.